Depois que você começa a seguir Jesus, você não pode mais olhar para trás. Não dá mais para olhar para trás. É sobre isso que eu quero conversar com você. Depois que você segue Jesus, você só pode caminhar para frente. Olhar para trás é muito perigoso e eu vou te mostrar nesse vídeo por quê. Fique conosco até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Lucas capítulo 9, versículo de 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Veja que a palavra de Deus, ela é séria. Se você coloca a mão no arado, se você começa a trabalhar para Deus, se você começa a seguir Jesus e você olha para trás, porque veja, seguir a Deus significa que você deixou as coisas antigas. Seguir a Deus significa que você deixou o mundo. Seguir a Deus significa que você deixou o pecado. Veja, isso é o seguimento de Deus. Você deixou o mundo, você deixou o pecado, você deixou os prazeres passados. Você renunciou à sua vida passada. Portanto, seguir Jesus é isso. Esse é o primeiro passo do seguimento de Jesus. Você deixou algo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Então, ou seja, quando você começou a seguir Jesus, você deixou o mundo. Agora, pode acontecer que a pessoa tenha deixado o mundo, tenha deixado a sua vida passada. Ela começa a seguir Jesus, mas de repente ela olha para trás com saudades da sua vida passada. E o que isto revela? Por isso que Jesus está falando, quem olha para trás não está apto para o reino de Deus. O que isto revela? Revela que você está dividido. Uma pessoa que olha para trás, ela está com saudade da vida passada. Ela mostra que ainda está com o coração dividido. Eu colocando em exemplos de namorados, por exemplo, você imagina alguém que está namorando, só que uma das partes ainda pensa no namorado passado, na namorada passada. O que é isso? Ou seja, em breve este namorado atual irá entender que esta pessoa está dividida. Você está entendendo? Olhar para trás mostra que você está dividido. Abra sua Bíblia em Números capítulo 11, versículo de 4 a 6. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas recomeçaram a gemer. Quem nos dará carne para comer, diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Ou seja, aquele povo foi liberto do Egito, mas agora está com saudade. Está com saudade do quê?
Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora nossa alma está seca, não há mais nada e só vemos maná diante dos nossos olhos. Deus tinha libertado este povo, mas este povo está com saudade do Egito. Esse povo está com saudade da vida dele. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos de 13 a 14. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isso, prescindindo do passado. Você precisa prescindir do passado. E atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Aquele que está com Cristo precisa esquecer o passado. Não pode querer retornar ao Egito. Não pode querer retornar à vida velha. Você não pode retornar à vida velha. Você não pode. A vida velha não te compete mais. A vida atual é muito melhor. A vida com Deus é muito melhor. Veja que a palavra em Números disse um desejo desordenado. O desejo desordenado dentro de você vai fazer você sentir saudade do mundo de novo. O desejo desordenado vai fazer você sentir saudade do mundo de novo. Vai fazer você sentir saudade do pecado de novo. Mas Deus te libertou do pecado. Como está em Gálatas capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo vos libertou, que você não volte de novo para a escravidão. Você não pode mais olhar para trás. Escreve aqui nos comentários: eu não posso olhar para trás. Eu não posso olhar para trás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Eu não sei se você já se deparou com esta realidade. Determinada pessoa te fala uma verdade, mas ela não vive a verdade que ela fala. E eu sei que isso te chateia muito. Ou seja, a pessoa fala uma coisa e é verdadeira, mas não vive aquilo que fala. É sobre isso que eu quero meditar com você. Gostaria que você ficasse até o final deste vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 21, versículo de 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se ao outro filho, e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Um comentário sobre a obra incompleta sobre Mateus diz assim: o ensinamento do Senhor pode ser parafraseado da seguinte forma: mesmo que João não tivesse vindo a vós no caminho da justiça, mas apenas pregado um batismo de arrependimento, deverias ter crido nele como sacerdotes e homens sábios que julgam imparcialmente e de acordo com os fatos. Pois que relevância tem o modo de vida do pregador para o aluno? Se ele vive mal, apenas ele é condenado, mas se ensina a verdade, o benefício recai sobre todo aquele que o ouve. Gente, olha que ensinamento bonito e importante para nós. João Batista vos ensinou o caminho da justiça. E João Batista era justo. Então, um casamento perfeito.
Ele ensina a justiça, Ele ensina a verdade e Ele é justo. Agora, pode acontecer na nossa vida, pode acontecer na sua vida, que alguém ensine a verdade, que alguém ensine o caminho da justiça, mas ele mesmo não pratica aquilo que ele ensina. Então, eu vou repetir de novo o pensamento aqui. Que relevância tem o modo de vida do pregador? A verdade é, o que nos importa? A vida de quem fala. Porque cuidado, às vezes a gente fica muito apegado à vida de quem falou. Mas para nós não é o mais importante a vida de quem falou. Então, que relevância tem o modo de vida do pregador para o aluno? Se ele vive mal, então, e se o pregador vive mal? Ora, se ele vive mal, apenas ele é condenado. Não é porque eu estou ouvindo a verdade que ele está dizendo. Então veja, eu estou falando de alguém que vive mal e que ensina a verdade. Então, se ele me ensina a verdade, quem vai sofrer as consequências da sua vida indigna é o pregador, é aquele que fala. Então veja, se ele vive mal, apenas ele é condenado. Mas se ensina a verdade, o benefício recai sobre todo aquele que ouve. Então olha que bonito, mesmo aquela pessoa que vive mal, quando ela ensina a verdade, ela edifica você da mesma forma. Olha o poder da verdade. Ainda assim, João veio a vós em um caminho de justiça, tão claramente manifesto que sua conduta exemplar e vida angelical perfuraram até mesmo os corações de publicanos e prostitutas e os converteram com temor e tremor à fé. E aí, o que está dizendo o texto aqui é o seguinte: João Batista não era alguém mau que ensinava coisas boas, não, ele era alguém que ensinava coisas boas e ele vivia tudo que ele falava, e por isso que chegou a converter até prostitutas, até publicanos. Contudo, isso não tocou o vosso coração de modo algum. Então, por isso que a palavra fala, as prostitutas vos precedem, porque as prostitutas se converteram, os publicanos se converteram, e vocês não se convertem de modo algum. Podeis ver então que publicanos e prostitutas, justamente ditos, entrar antes de vós no reino. Então, prostitutas que se converteram, publicanos que se converteram, entrarão antes de vós no reino. Porque vocês falam, mas não vivem. Essa palavra é importante para nós. É importante acolher a palavra e viver a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, ele viverá e não morrerá. É o caso das prostitutas que se convertem. Então, se se converter, viverá e não morrerá. Mateus capítulo 9, versículo 13. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Amado irmão e amada irmã, que eu e você possamos nos abrir sempre à verdade de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, a mãe de Jesus, é o tabernáculo de Deus. Olha o que o Frei está dizendo. Maria é o tabernáculo de Deus. É sobre isso que nós vamos meditar e gostaria que você ficasse até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria.
O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, veja que palavra linda. No versículo 35, o anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. São Gregório de Nissa, ele diz algo tão lindo. Preste atenção. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, assim como a nuvem cobriu o tabernáculo no deserto. Então olha que bonito. Assim como a nuvem cobriu o tabernáculo no deserto, assim Maria é coberta com uma sombra. Indicando o quê? Indicando a presença divina. Assim também Maria é envolvida pela sombra do Espírito. Olha que coisa linda. Ela é envolvida pela sombra do Espírito, tornando-se o novo tabernáculo de Deus entre os homens. Abra sua Bíblia, vamos lá, vamos conferir o que São Gregório de Nissa está falando em Êxodo capítulo 40, versículo de 34 a 35. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião. E o que significa que a nuvem cobriu a tenda de reunião? E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então aquele tabernáculo havia a presença de Deus, havia a glória de Deus. E era impossível a Moisés entrar na tenda da reunião, porque a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Gente, está dando para entender? A glória do Senhor enchia aquele tabernáculo. Agora o anjo está dizendo: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria é o novo tabernáculo de Deus entre os homens, porque dentro dela está o Senhor, o Deus do universo. Dá para entender? Maria é um novo tabernáculo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11, versículo 19 e capítulo 12, versículo 1. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca de seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Veja aqui, arca e logo em seguida um sinal, uma mulher. Por fim, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo de 3 a 4. Atrás do segundo véu achava-se a parte chamada Santo dos Santos. Aí estava o altar de ouro para os perfumes e a arca da aliança, coberta de ouro por todos os lados. Dentro dela, a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da
aliança. Maria é o novo tabernáculo de Deus. Maria é a nova arca da aliança. Por que Maria é a nova arca da aliança? Porque ela carrega Jesus. Dentro da arca, as tábuas da lei, Jesus é a nova lei. Dentro da arca, o maná, Jesus agora é o pão vivo descido do céu que está dentro do ventre de Maria. Dentro da arca, a vara de Arão, Jesus é o sumo sacerdote. Como Arão foi sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote, o único e eterno sacerdote. Se nós vemos tão grande a presença de Deus no Antigo Testamento, nós também temos que reconhecer a grande presença de Deus em Maria. Dentro dela está o Senhor. Escreve aqui nos comentários, Maria, tabernáculo de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.